Certo, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num texto devocional fascinante que mapeia alguns comportamentos humanos bem específicos. E a grande sacada aqui não é só listar o que é certo ou errado. A premissa é que esses comportamentos funcionam como verdadeiros obstáculos, barreiras literais que travam o crescimento espiritual. O nosso objetivo nessa análise é entender a lógica por trás dessas barreiras e como o material original destrincha tudo isso de um jeito super prático. Para a gente se organizar, a nossa análise vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, vamos entender o que são esses obstáculos. Depois, olhar para o orgulho e a hipocrisia. Em seguida, a luxúria e os pensamentos internos. Depois, o julgamento e a raiva. E a gente fecha falando sobre o que significa levar o pecado a sério. E a base do nosso estudo ilustra isso brilhantemente. O documento original, que carrega o título Barreiras no Relacionamento com Deus, detalha de forma muito inteligente como ensinamentos clássicos, citações diretas de Paulo e de Jesus mostram que atitudes do dia a dia criam muros que impedem uma conexão genuína com o divino. A estrutura que o autor usa é direta, foge da teoria e foca na prática mesmo. Então, começando com o nosso primeiro ponto, obstáculos para o crescimento espiritual. Vamos entender essas barreiras. O texto parte de uma ideia fundamental. A gente não está falando aqui de conceitos filosóficos distantes, sabe? Estamos falando de atitudes super concretas. A fonte argumenta que certas ações formam de fato um muro de tijolos que bloqueia o avanço espiritual. É uma visão muito pé no chão, que trata essas falhas morais não como errinhos passageiros, mas como paredões literais no meio do caminho da fé. O que nos leva à nossa segunda sessão, orgulho e hipocrisia, e o perigo enorme do excesso de confiança. A primeira barreira específica que o texto aponta é a autoconfiança em excesso. O autor traz uma citação lá da primeira carta aos Coríntios que é um baita de um alerta. Quem acha que está firme demais, totalmente à prova de falhas, é quem mais corre risco de despencar. A fonte até usa o exemplo clássico de Sansão, sabe? Aquela figura bíblica de força colossal, mas que teve uma queda trágica. Isso mostra que confiar só na própria força deixa a pessoa perigosamente vulnerável. E colada no orgulho vem a hipocrisia, ou que a gente adora chamar hoje em dia de sinalização de virtude. O texto cita o aviso de Mateus para não ficar tocando trombeta por aí na hora de fazer o bem. Basicamente, a mensagem manda parar de fazer propaganda da própria santidade só para arrancar aplausos das pessoas. A instrução é baixar a bola e adotar uma humildade autêntica, porque buscar essa atenção toda acaba implodindo a integridade do caráter. Passando para a terceira sessão, luxúria e pensamentos internos. É aqui que os desejos viram muros externos. Olha só que interessante a transição aqui. A fonte mostra que as intenções invisíveis têm o mesmíssimo peso das ações tangíveis. Segundo o texto, só o fato de alimentar uma intenção impura já equivale a cruzar a linha de fato. E a resposta que o texto exige para frear isso é radical. Para evitar um tropeço espiritual devastador, a luxúria interna demanda ações metafóricas extremas, tipo arrancar um olho. É forte, né? E para não deixar dúvidas, a fonte define a cobiça escondida como um muro literal erguido entre a pessoa e Deus. Não dá para minimizar isso e fingir que é só um desvio inofensivo da mente. É um bloqueio estrutural gigantesco. Isso prova que o trabalho pesado para derrubar essas barreiras, na imensa maioria das vezes, acontece ali no absoluto silêncio, só entre a consciência e o divino. Vamos para a nossa quarta sessão, julgamento e raiva, onde a gente analisa os comportamentos interpessoais que corroem qualquer comunhão. Esse contraste é muito bem mapeado pelo autor. De cara, a gente percebe que viver criticando e julgando as pessoas cria uma armadilha perfeita. A gente acaba estabelecendo uma régua altíssima pela qual nós mesmos seremos medidos depois. A recomendação do texto: solta essa régua. E o grande motivo para isso é simples. Tentar ser o juiz final é um baita problema porque essa autoridade pertence única e exclusivamente a Deus. Tentar roubar esse papel é bater de frente num muro. E em vez de ficar guardando ressentimento contra quem nos machuca, o que, cá entre nós, só levanta ainda mais barreiras, a solução que o texto aponta quebra totalmente a expectativa. A orientação é ativamente orar por esses inimigos. O argumento genial da fonte é que quando você tira o foco de nutrir o ódio e coloca na oração, é aí que a barreira derrete e a jornada espiritual se transforma de verdade. Continuando nesse campo minado dos relacionamentos, a gente esbarra na questão explosiva da raiva. O texto é categórico. Justificar essas explosões de ira é algo puramente destrutivo.
Não existe isso de achar que uma hostilidade é justificável. A fonte avisa que a raiva corrói agressivamente a conexão com Deus, ao mesmo tempo que despedaça as conexões humanas. Funciona como uma barreira de mão dupla mesmo. O que nos traz à nossa última sessão, levando o pecado a sério, e como entender aquelas metáforas extremas. Então, só para amarrar tudo o que vimos até aqui, essas são as 5 barreiras temáticas que o documento mapeou com tanto cuidado: orgulho, hipocrisia, luxúria interna, o hábito de julgar e a raiva não resolvida. É fundamental entender que essas atitudes não são só pequenos vícios morais, elas são bloqueios táticos. São engrenagens emperradas que ativamente impedem qualquer crescimento de acontecer. E, para dar peso a isso, o texto devocional puxa uma passagem super impactante de Marcos 9, onde Jesus fala sobre arrancar o olho ou cortar as mãos ou os pés se eles fizerem alguém tropeçar. É uma metáfora de automutilação fortíssima, uma escolha retórica que o texto usa para grifar em neon o perigo extremo e quase fatal que esses obstáculos representam. Mas, e aqui entra o ponto crucial da nossa análise, o texto original decodifica essa imagem chocante. Fica muito claro que cortar um membro é o que a fonte chama de linguagem forte, ou seja, não é de jeito nenhum para levar o pé da letra. Pelo contrário, é uma metáfora profunda para mostrar a severidade, o compromisso inflexível e a intenção absoluta que a gente precisa ter para atacar a raiz daquelas 5 atitudes. A disciplina radical é interna, não no corpo físico. E isso nos leva à grande reflexão final. A gente encerra com a mesmíssima provocação que fecha o material base. A pergunta é curta e grossa. Tem levado isso a sério? A fonte pede uma auditoria pessoal autêntica de quem lê. Depois de ver o peso real dessas atitudes, é impossível não se perguntar se a gente realmente sente a urgência de derrubar essas barreiras no nosso dia a dia. Será que estamos tratando esses obstáculos internos com o cuidado que eles exigem? Fica aí essa reflexão gigante para a gente digerir. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima!